Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem tá falando aqui é o irmão Laio, né? Aqui direto da cidade de Tapetinga, Bahia, né? Louvado seja Deus. Nessa noite, meus queridos, eu estou aqui no monte, né? Aqui de Tapetinga, Bahia, né? Aqui no monte do Alto das Cruzes, né? Louvado seja Deus, né? E eu estou aqui no monte, tem luz aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente a luz, né? Do Senhor Deus, do Senhor Jesus, né? A luz do Espírito Santo de Deus. E nessa noite, meus queridos, eu vim gravar um vídeo aqui, né? Nessa noite falando sobre algo, né? Que está acontecendo hoje, né? Louvado seja Deus, né? No Evangelho, né? É algo que hoje está ocorrendo, né? Havendo no Evangelho. Nessa noite eu venho pregar, né? Falando, é uma pregação assim muito estreita, né? É algo que está acontecendo não agora, mas dos tempos antigos, né? Isso vem acontecendo desde os tempos antigos. Nessa hora eu venho falar, meus queridos, sobre falsos irmãos, né? Falsos crentes, pessoas que se diz ser evangélica, mas às vezes tá sendo ali um falso irmão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que muitas pessoas vão gostar dessa pregação, outros não vão gostar, mas eu tô aqui, né? Não é para agradar ninguém, eu tô aqui para agradar a Deus, né? O Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus, né? E essa foi uma pregação que Deus vem me dando, né? Que eu tenho visto, às vezes as pessoas hoje falam, quem está destruindo as igrejas, né? É o diabo, né? É Satanás, é os demônios, mas na verdade hoje, meus irmãos, eu queria falar nessa noite, quem está destruindo as próprias igrejas hoje é os próprios evangélicos, né? Louvar seja Deus com coisas que eles estão fazendo, né, praticando, né, aleluia, cometendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor, né, louvado seja Deus. E nessa noite eu vou estar aqui lendo, né, uma palavra, né, louvado seja Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, né, louvado seja Deus. Eu estou com a palavra aqui, né, louvado seja Deus, que eu vou estar lendo nessa noite aqui, Atos dos Apóstolos, né, capítulo 4, versículo 32, que diz, né? Aqui vem dizendo até o texto, né? A comunidade de bens entre os primeiros cristãos, né? Ananias e Safira. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eles eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam, né, herdades ou casas, vendendo-as, traziam ao preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, combinado pelos apóstolos, Bernabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, a palavra vem falando que houve a igreja primitiva, né? Lá no livro do Atos dos Apóstolos, né? E ali, aquele pessoal, irmãos, eles andavam em uma só visão, né? Em um só pensamento, né? Em uma só visão, né? Andavam em uma só visão, né? Em um só pensamento, né? Ali todos andavam ali de mão dada, né? Unido, em amor um para com os outros, né? Louvado seja Deus. E hoje, meus irmãos, né? Louvado seja Deus, né? E hoje, meus irmãos, tá sendo diferente hoje, né? As coisas hoje estão diferentes, né? Louvado seja Deus, hoje as coisas estão diferentes. Hoje, quem está hoje matando, destruindo as próprias igrejas hoje, é os próprios evangélicos. Aí as pessoas podem falar, irmão lá, com o que eles estão fazendo hoje, meus irmãos? Tá vendo às vezes, meu irmão, muita contenda, irmão, de irmãos, inveja, fofocas. Eu queria estar falando, né, nessa hoje, retratando que hoje o que está destruindo as igrejas hoje é esse negócio chamado fofoca, né? Louvar ser fofoca, né? Mexericos, né? Aleluia, calúnias, acusações, né? Porque o Senhor Jesus falou lá para o apóstolo Pedro,
Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela, né? Jesus falou que as portas do inferno não vai prevalecer contra Pedro, né? Que não ia prevalecer. E hoje, meus irmãos, né, louvar a Deus, o diabo ele não tem poder, de destruir a igreja não, porque o próprio Jesus falou que casta de demônios se sai com jejum e oração, né, louvar seja Deus. Mas hoje, irmãos, e está acontecendo hoje que muitas pessoas, muitas igrejas hoje as pessoas estão com fofocas, né, com mexerico, fofoquinhas, jogando indireta nos irmãos, louvar seja Deus. Aqui no estado da Bahia, nós usamos um termo que chama carapuça. Para quem não sabe, carapuça, vou estar explicando nessa noite, né? Eu boto um exemplo, tem um irmão que gosta de andar só na casa dos outros, né? Gosta de andar na casa dos outros. Aí quando ele tá ali no culto, a pessoa pega o microfone da igreja ali, que é para glorificar a Deus, né? Para louvar o Senhor, para bem dizer o nome do Senhor, e chega assim, tem irmãos aqui que ficam só indo para casa dos outros. Aí eu falo, irmãos, por que não chega para a pessoa no particular, no privado, fala, meu irmão, eu quero, né, conversar com você em particular, e ali fala para a pessoa aquilo, né, e ali resolve, né, louvado seja Deus. E hoje, irmãos, isso aí que está destruindo as igrejas, né? É as fofocas, fuxico, mexerico, calúnia, acusação, invejas, né? Difamações, né? Pessoas lutando, brigando, discutindo por causa de cargo na igreja, por causa de oportunidade, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje isso está destruindo, meus irmãos, as igrejas, está acabando, isso está destruindo as igrejas, né? Louvado seja Deus. Muitas igrejas estão fechando, muitos crentes não estão suportando, né? Louvado, às vezes está abandonando a fé, está abandonando os caminhos do Senhor por causa dessas coisas. Eu já vi, eu tenho 36 anos, eu já vi muitos evangélicos, eu já vi muitos que falou, sair de igreja por causa disso, que a pessoa fazia isso lá, falava palavras que não devia fazer, né? Por causa de palavras, né? Falta de vigilância, né? Louvar seja Deus. E eu falo, irmãos, ai dessas pessoas que estão fazendo isso, né? A Bíblia mesmo vem falando, ai do pastor que abandona o rebanho, né? Louvado seja Deus. Aleluia, que provoca escândalo, né? Louvado seja Deus. E hoje está acontecendo isso, meus queridos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E desde os tempos antigos, né? Quem matava os próprios povo de Deus, às vezes eram os próprios cristãos mesmo. A gente pode ver um exemplo, né? Acabe ali era um rei, ele perseguia ali o profeta Elias. Elias era um grande homem de Deus, né? Louvado seja Deus, um homem que ali orou, né? Louvado seja Deus, ficou 3 anos e meio sem cair orvalho na terra, sem chover. Orou ali, fogo desceu do céu, né? E ali ele perseguiu ali o profeta Elias, né? Louvado seja Deus, que Elias ali pregava a verdade. Muitos não gostam de ouvir a verdade, igual eu estou falando aqui nessa noite, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? A gente vê que Jezabel perseguiu o rei Elias, ali mandou matar os profetas do Senhor, né? Quem matou Jesus, irmão, foi o próprio povo de Deus também. Foi ali os sacerdotes, né? Os fariseus, os anciãos do povo, né? Ali os anciãos, os fariseus, os mestres da lei, né? Ali os sacerdotes, eles que mataram o Senhor Jesus Cristo, assim como foram os profetas também antigos, né? Foi ali homens que se dizia servir a Deus, que servia a Deus, mas eles queriam viver no erro, no pecado, e não aceitava ser corrigido, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, não aceitava a correção, não aceitava ser corrigido, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E nessa noite, aleluia, eu vou ler aqui um versículo aqui nessa noite, né? Louvado seja Deus, um livro de Provérbios. Eu vou ler aqui nessa noite, né, o livro de Provérbios, né? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus vem falando aqui, né? Provérbios 6:16, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Provérbios 6:16, que diz: Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal,
e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Olha o que é que Deus vem falando aqui, irmãos, nessa noite que Deus detesta, né? Aleluia, o que semeia contenda entre irmãos. E hoje está acontecendo isso, meu irmão. Hoje, às vezes, existe pastores, né? Ou às vezes até pessoas da igreja que estão incitando a pessoa, jogando uma pessoa contra a outra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Esse dia eu estava aqui, um pastor veio falando bem isso para mim mesmo, que às vezes tem pastoras, né? Que fica ali jogando as pessoas da igreja contra outra pessoa, né? E a Bíblia que vem relatando que Deus detesta e Deus abomina isso, né? Que fica jogando os irmãos contra outra pessoa, fica jogando as pessoas uma contra as outras. E isso aí, meus queridos, é o motivo, é a razão que está destruindo as igrejas, né? No Brasil. Agora eu falo uma coisa para os irmãos nessa noite. Existe homens de Deus, meu irmão, existe mulheres de Deus. E eu falei aqui, eu tô falando que são falsos irmãos, mas existe os irmãos verdadeiros, né? Os remanescentes, né? Aqueles que restaram, que sobraram, os verdadeiros existem, né? Existe homens de Deus, existe mulheres de Deus, existe pastores de Deus, né? Existe aí, bispo de Deus, aleluia, apóstolo de Deus, existe homem de Deus na terra ainda, né? E existe muitos. Mas hoje Jesus vem falando que tem o joio e o trigo, né? O trigo é os verdadeiros, né? E o joio é o filho do diabo, é o filho de Satanás, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu mesmo relato para as pessoas que estão me vendo e ouvindo nessa noite. Eu morava numa fazenda chamada Fazenda Sete Anões, né? Entre a cidade de Tororó, aqui na Bahia, né? Entre a cidade de Itati, aqui na Bahia, e entre a cidade de Itajaí, aqui na Bahia. E Deus, desde o ventre da minha mãe, me deu um chamado para me orar nos montes, né? Eu tenho o chamado e o mistério de monte. Foi confirmado por Deus e também por um bispo, né? Que foi meu ex-pastor, né? Um ex-bispo que eu congreguei na igreja dele, por um missionário, né? Aqui da cidade, né? Eles aí estão falando: ô pastor lá, Deus te chamou, Deus te quer nos montes, né? Orando, Deus te quer nos montes, né? Orando, Deus me mostrou. E desde 5 anos de idade, nessa fazenda 7, eu já andava lá nos montes, que lá tem monte, eu andava ali no monte, orando, né? Para honra e glória do Senhor. Eu ficava ali no monte, né? Subia ali, eu não era ainda evangélico ainda, né? Eu não era evangélico, mas subia ali, ficava ali em cima, né? Às vezes eu tava lá em casa, né? E ali eu sentia aquela, eu não sabia o que era, eu não entendia, né? Que eu não era um servo de Deus ainda, eu não sabia, eu era um católico, mas eu não tinha, né, ali compreensão ainda de como era o trabalhar de Deus. Eu não entendia, né? Eu não entendia. E ali eu sentia ali, né, vinha ali aquele toque ali. Hoje eu sei que era o Espírito Santo de Deus, né? Me guiando, me conduzindo. Hoje eu sei, mas naquela época eu não entendia. Eu chegava e saía, né? Ia ali pros montes, ficava ali parado, olhando ali, sem entender nada. E isso sucedeu desde os tempos que eu fiquei morando lá. Isso acontecia direto, né? Eu tava lá em casa, né? E ali eu sentia aquela tocando assim pra mim, pros montes lá. Eu não entendia nada, eu ficava sem entender, né? Eu ficava sem entender. E aqui nessa cidade de Tapetinga também, como eu tô aqui nesse monte também, aconteceu isso. Depois, né, foi sucedendo até o dia de hoje. Mas eu falo para vocês nessa noite, eu passei por muitas, ainda passo ainda, tem pessoas que não entendem isso, né, que não compreendem isso e me perseguem, né. E não é pessoas, irmão, que tá longe não, é pessoas que estão à minha volta, ao meu derredor, né, pessoas que às vezes andam à minha volta, né? Não é gente de longe não. Às vezes essa pessoa pode falar: ô irmão, lá, isso é pessoa lá de São Paulo que tá te perseguindo, do estado de Rio de Janeiro, né, de Pernambuco, Amazonas. Pessoas lá do Ceará, do estado do Ceará. Não, é pessoas da cidade mesmo. Mas o próprio Jesus falou, né, que por amor do evangelho dele nós vamos ser perseguidos. E às vezes essa perseguição vem de pessoas que diz que é um servo de Deus, né, que é um cristão, né, que isso tudo é bíblico, vai vir perseguição. A gente vê o rei Davi, o rei Saul. O rei Saul teve inveja do rei Davi, e ali o rei Saul tentou, né, ali matar o rei Davi, né, louvado seja Deus, tentou ali matar, né, o rei Davi, né, glória a Deus, né, ali ele tentou matar, né, o rei Davi por causa de inveja, e ali ele se via a Deus, né, o rei Saul se via a Deus, como o rei Davi, ali ele tentou matar o rei Davi, foi inimigo do rei Davi por todos os dias da sua vida, né. E hoje isso, meus irmãos, tá destruindo as igrejas hoje, tem destruído as igrejas. Às vezes eu tô aqui, as pessoas, tem gente que fica falando que eu tô querendo ser melhor do que Deus,
né? Que eu tô querendo ser um bonzão, um santarrão, um melhor do que os outros, né? Louvado seja Deus, e não sabendo que Deus que me chamou, pessoal, não é só eu, existem muitas pessoas no mundo que tem esse chamado, esse mistério de monte, não é só eu não. E eu tô aqui nessa noite defendendo, né? Louvado seja Deus, falando e pronunciando sobre isso, que essas coisas hoje têm destruído as igrejas. Às vezes não é nem culpa do diabo não, de Satanás não é culpa dos demônios não, é as pessoas próprias, os próprios evangélicos, né, cristãos, que está acontecendo isso. Eu já vi muitas situações em igreja, né? Louvar é isso, fofocas, né? Deus abomina isso, irmão. Deus abomina isso. Eu vou estar lendo aqui nessa noite, né, um versículo também falando sobre fofoca, né? Louvado seja Deus, que está lá em Levítico 19, versículo 16, né? Eu vou ler nessa noite aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou lá para o Antigo Testamento. Desde lá, Deus revelou ali a Moisés, né, sobre essa palavra. Ele veio falando para o povo não fazer isso, né? Levítico 19, né? Louvado seja o nome do Senhor. Levítico 19, versículo 16, que fala: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor, né? E aqui Deus vem falando: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, né? Louvado seja Deus, né? E aqui Deus vem falando, né, que isso abomina ao Senhor. E hoje é o que está acontecendo isso hoje, né? As próprias igrejas hoje, muitas igrejas. Agora eu falo para os irmãos nessa noite: existe igreja unida, irmãos, né? Eu venho falando nessa noite: existe, e tem. Existe igreja que é unida. Eu tô aqui, igual mencionei aqui atrás, existe homem e mulher de Deus, existe servo de Deus verdadeiro, existe crentes verdadeiros, né? Louvado, existe, irmãos, crente verdadeiro, né? Louvado, aqui tem ali, tem um temor de Deus, tem ali o temor, o respeito com o Senhor, aleluia. Eu mesmo, eu ando aqui no monte, na minha casa, no meu trabalho, eu não ando na casa de ninguém, fazendo fofoca não, para honra e glória do Senhor, né? Louvado seja, não seja aqui, mas existe pessoas que têm temor, irmão, tem pessoas que não fazem isso, que eu estou falando aqui nessa, mas existe pessoas hoje que estão destruindo a casa de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Existe pessoas hoje que estão destruindo, irmãos, a casa de Deus, né? Eu relato nessa noite que eu era eu fiz parte uma vez de um ministério, né? Louvado seja Deus, e ali, né, eu fui chegando naquela igreja e ali o homem que estava de frente à obra começou a me dar oportunidade. E ali um dia ele me consagrou ali, né? Louvado seja Deus, a uma consagração, que eu não vou dizer o que. E ali um homem se levantou, né, ali contra a minha vida e falou: eu tô aqui há muitos anos, né? Eu nunca fui ungido a nada, e esse aí que chegou agora já foi ungido, né? Ele estava se referindo ali, né, a mim, né, que eu fui chegando ali. E esse líder já foi me ungindo, né? Que no caso fui eu, ele foi me ungiu a mim, né? E ali esse homem se levantou e ali saiu da igreja, né? E foi pro mundo, né? Louvado seja Deus, aleluia. E hoje está acontecendo isso, igual eu mencionei aqui. Tem pessoas hoje que tá lutando, irmão, guerreando, batalhando. Tem pessoas que tá brigando por causa de oportunidade, né? Por causa de oportunidade. Louvar seja Deus. Eu falo para as pessoas, né? Deus que nos honra, né? Que nos exalta, né? E hoje Deus não quer isso. Deus quer hoje um povo unido, né? Um povo que anda em união, em amor um para com os outros, né? Igual a igreja primitiva. Ali eles andavam tudo de mãos dadas ali, né? Em uma só visão, em um só pensamento, aleluia, uma só fé, né? Glória a Deus, andavam em uma só visão ali, todos unidos ali, e ali não existia ninguém necessitado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E isso hoje tem destruído as igrejas, né? Tanta fofoca. Hoje tem igreja aí que o povo é uma fofocada, uma fofocaiagem, tanta fofoca, né? Louvar se isso aí tá destruindo as igrejas. E às vezes tem igreja, irmãos, que não cresce, não prospera, não vai pra frente, fica ali estagnada, parada, fica travada. Por causa dessas coisas, por causa de fuxico, mexerico, fofoca,
Louvado seja Deus. Hoje existe redes sociais, a pessoa fica ali mandando mensagem, falando da vida do outro irmão, né? Louvado seja Deus. E nessa hora eu estou aqui falando o que está acontecendo nas igrejas, o que está destruindo as igrejas, que é isso, né? Louvado seja Deus, igual eu mencionei aqui antes, eu já vi pessoas que abandonou a fé, né, saiu do evangelho, por causa disso, né, louvado seja Deus, que diz que pegaram o microfone e lançaram palavras contra elas, né, e elas saíram, né, e não aguentou ali, não suportou e abandonou o Senhor Jesus, que saiu dos caminhos do Senhor e voltou, né, aleluia, para o mundo, né, louvado seja Deus, voltou para o mundo. Eu já vi muitas pessoas falar isso, que tem líderes que não têm sabedoria, né? Louvado seja Deus, existem líderes que não têm sabedoria, e isso está hoje destruindo a casa do Senhor, né? As igrejas. Tem muitas igrejas que estão sendo destruídas por causa de falta de sabedoria, por causa de calúnia, acusação, né? Por causa de fofoca. Nessa noite eu vou estar lendo outro versículo aqui também no livro de Salmos. Glória a Deus, vou estar nessa hora lendo aqui nessa hora novamente o livro de Salmos aqui, louvar, falando sobre acusação, calúnia. Glória a Deus, Salmo 101, versículo 5. Glória a Deus, Salmo 101, versículo 5, glória a Deus. Vou estar lendo nessa noite aqui, Salmo 101, versículo 5, glória a Deus. Salmo 101, versículo 5. Aquele que difama o seu próximo, as escondidas eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. E aqui, irmãos, essa palavra fala aqui, aquele que difama o seu próximo, as escondidas eu destruirei. Às vezes esse difamar, em outras traduções, em outras vezes fala sobre caluniar, sobre calúnia, difamar. Na verdade é caluniar, inventar algo de uma pessoa que nunca aconteceu. É igual uma pessoa chegar aqui e me acusar de uma coisa que eu nunca fiz, que eu nunca fiz. Isso é chamado calúnia, a pessoa falar, inventar uma coisa sobre a pessoa que aquilo nunca aconteceu, E hoje tem acontecido isso também nas igrejas, tem acontecido isso. Às vezes a pessoa faz uma calúnia, às vezes a pessoa tá ali, a pessoa faz algo ali, não é nada daquilo. A pessoa chega ali e inventa uma fofoca, uma calúnia, inventando uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, é outra coisa. A pessoa chega ali e inventa outra. Isso aí tem destruído, irmãos, as igrejas, tem destruído as igrejas. Na verdade, a calúnia, ela tem destruído famílias. A calúnia tem destruído famílias, lares, casamento, tem destruído relacionamento, tem destruído. E a calúnia é uma coisa tão do diabo, Satanás, que destrói até uma cidade, destrói até um país, Igual a fofoca, a pessoa fica levando, às vezes a pessoa fala uma coisa, a pessoa vai lá, vai levando, isso aí destrói família, destrói casamento, destrói lares, Igual eu mencionei aqui, isso aí é uma arma de Satanás, a fofoca, a mentira, é uma arma do diabo. E hoje muitas igrejas estão fechando as portas, estão sendo destruídas por causa disso. Louvado seja Deus. E isso é muito triste, isso é muito lamentável, Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito triste, irmãos, isso é muito lamentável, Essas pessoas são pessoas usadas pelo diabo, pelos demônios, Louvado seja igual essas pessoas ficam me perseguindo, que eu subo em monte, são pessoas usadas são filhos do diabo, Louvado seja Deus. Se alguém se escandalizar com essa palavra que eu falei aqui, vai lá para João 8,44, que Jesus fala para o próprio povo de Israel lá, você estende por paz ao diabo, nele não há verdade, ele foi homicida desde o princípio, nele não há verdade, que é mentiroso e o pai da mentira, O próprio Senhor Jesus Cristo falou isso com o povo lá de Israel, da Terra Santa, quando ele estava aqui nessa terra, lá em Israel, ele falou isso, que o povo ali tinha por pai ao diabo, que eles ficavam mentindo, Louvar, e era um povo de Deus, João Batista chamou aquele povo de raça de víbora, o João Batista também falou ali que aquele povo que era uma raça de víbora, Víbora é cobra, serpente, Louvado seja Deus. Se a pessoa falar isso hoje, a pessoa vai querer até processar, A pessoa tá chamando a pessoa assim, Louvado seja Deus, aleluia. Isso são pessoas, irmãos, aleluia, usadas pelo diabo. São muitos, aleluia, que se levanta,
que eu oro aqui no monte, né, se levantando contra um chamado que Deus me deu, né, que Deus me chamou, né, foi Deus que me enviou, que me escolheu para me orar no monte, não só eu, como muitos, né, igual eu mencionei aqui, muitos, são muitas pessoas que têm, tanto no Brasil como no mundo, que tem um chamado e o mistério de monte, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E é igual eu mencionei aqui, desde 5 anos de idade, né, eu ia para aquele monte da fazenda onde eu morava, né, Fazenda Sete Anões. Ali eu não entendia nada, eu sei que ali eu sentia aquele toque, assim, hoje eu entendo que era Deus, né, o Senhor Jesus, o Espírito Santo me guiando, me conduzindo para mim ir ali eu ficava ali em cima, ali olhando, né, louvar seja Deus. E Deus, irmãos, falou comigo naquele lugar, Deus já me chamou pelo meu nome, né, eu lembro até hoje que ali eu acordei cedo, né, saí de dentro de casa, quando eu cheguei no quintal lá, entre a casa que eu morava, a minha família, né, ali entre o curral, né, ali Deus chamou eu pelo nome, e ali Deus se manifestou para mim, igual fez com Moisés, aquela bola de fogo queimando assim sobre o monte lá, né, que tem um monte lá até hoje, tem uma fazenda sobre o monte, é algo muito glorioso, algo muito bonito, né, nessa fazenda lá tem um monte, né, e lá em cima tem uma fazenda, né, tem uma sede lá em cima da fazenda, tem aquela sede muito bonita, né, glória a Deus. E ali eu tava lá em casa, aquela bolona de fogo parou no céu, ficou parada lá queimando, né, queimando. E ali anjos se manifestaram para mim também, anjos, né. Ali eu acordei de manhã também para ir rodar as vacas ali para tirar leite, aqueles anjos apareceu no céu, né, aquele rebanho de luz, tudo junto de mim, aquela luz forte, tão forte, né, louvado seja Deus. E ali Deus se manifestou para mim, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né, glória a Deus, aleluia. Mas hoje acontece isso, mas eu sei que a vitória é grande, né, louvado seja Deus, a vitória é grande. E hoje tem acontecido isso, meus queridos, né? Louvado seja Deus. Eu vejo pessoas hoje falando: ah, a minha igreja fechou, que foi culpa do diabo, né? De Satanás, do demônio, né? Eu vejo muitos falando, mas não é culpa não é o diabo, não, irmão. Essas coisas que estão acontecendo nas igrejas, eu falo isso que eu vejo, eu ando vendo, né? Essas coisas acontecendo nas igrejas, eu ando vendo com meus próprios olhos, ouvindo com meus ouvidos. Eu vejo relatos de pastores, eu vejo relatos de irmãos, né, louvar que já me contaram isso, que anda acontecendo essas coisas nas igrejas. Meus queridos, acorde, desperta. Deus não quer isso não, Deus quer um povo em amor um para com os outros, né, unido, em união. Deus quer ver um amor entre os irmãos, né, louvado seja Deus. Hoje a gente vê, igual eu mencionei aqui antes, às vezes hoje a gente vê pessoas disputando por causa de carga. Eu falo para vocês nessa noite aqui, o grande aqui é Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, né, louvado seja Deus. O grande que é o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus. Eu aqui sou cinza, irmão, pó, barro, caco. Eu não sou nada não, o grande aqui é Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo dele, né, louvado seja Deus. Eu não sou nada sem Deus, eu não posso fazer nada sem Deus, eu não posso operar nada sem Deus, né, toda honra e toda glória, louvor, adoração, exaltação, seja dada ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus Cristo, né, glória a Deus, aleluia. E nessa noite eu estou aqui fazendo esse vídeo alertando, aleluia, a pessoa está enviando esse vídeo para ser divulgado. Eu tenho o meu canal aí, né, canal Oração do Monte, né, eu vou estar postando esse vídeo lá, vocês vai lá e assista, né, esse vídeo, compartilhe para as pessoas ver, né, louvar a Deus. E hoje muitas pessoas, irmão, têm se calado, vê essas coisas, fica quieto, não se manifesta, né, louvar seja Deus. Mas Deus quer, aleluia, igual o quer uma igreja, igual a igreja primitiva. Deus hoje quer uma igreja, igual a igreja primitiva, que todos os irmãos ali andavam, né, louvar seja com as mãos dadas ali, um para com os outros, com as mãos dadas, né, em uma só visão, né, em um só pensamento, né, em um só pensamento, em uma só visão, né, ali unido, né, louvar seja Deus, em união. Uma casa dividida, ela não subsiste, né? Uma igreja também dividida, ela não subsiste, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu queria falar nessa noite,
né, sobre Estevão. Estevão ali foi um homem muito usado por Deus, né? Louvado seja Deus. Quem matou Estevão também foi aquele... Eu vou estar lendo nessa noite aqui também o livro de Atos dos Apóstolos, né? Novamente aqui eu vou estar lendo o livro, né, de Atos dos Apóstolos, né? Glória a Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Vou estar lendo aqui o livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia, né? Eu peço nessa noite dos irmãos paciência, que eu, aqui no monte não tem um suporte muito adequado para ler aqui as Santas Escrituras, não. Louvado seja Deus, mas eu vou estar lendo aqui, né? Louvado seja Deus. Estevão, o primeiro mártir, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram uns homens para que dissesse: ouvi-me proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e exercitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele o arrebataram e o levaram ao conselho, né? Louvado seja Deus. E aqui está falando, irmãos, que os escribas e os anciãos fizeram isso, né? Para matar o Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, né? Louvado seja Deus. Depois veio o segundo, que foi Tiago, né? Que foi morto à espada pelo rei Herodes. Né? E eu falo, foi o próprio povo, irmãos, aquele povo ali servia a Deus. Eles fizeram isso com Estevão, né? Louvado seja Deus, fizeram isso com Estevão, mataram Estevão por pregar ali a palavra, né? Louvado seja Deus, por inveja, né? O povo mataram o Senhor Jesus também por inveja, né? Louvado seja Deus, ali o Senhor Jesus Cristo foi morto pelos anciãos do povo, pelos fariseus, né? Pelos mestres da lei, pelos sumos sacerdotes. Aleluia. E aí ali Pilatos percebeu que eles tinham inveja do Senhor Jesus Cristo. A palavra lá relata que eles tinham inveja, né, do Senhor Jesus. Eles tinham inveja. Aqueles homens mataram, aleluia, o Senhor Jesus por inveja. Hoje tem acontecido isso. Às vezes a pessoa está na igreja ali, a pessoa toca violão bem, toca bem. Tem uma pessoa ali que está torcendo para que a corda do violão quebra. Para aquela às vezes é um baterista bom na igreja, tem muitos ali que às vezes está torcendo que aquela bateria fura, né, para parar ali o louvor, que, né, louvar seja Deus. Às vezes tem uma pessoa ali que prega pela misericórdia. O maior pregador que existe, irmãos, é o Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, né? Deus é o maior pregador de todos, o maior é Deus, o Senhor Jesus. Né? O maior pregador que existe é o Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus, né? Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Se alguém dizer, irmão lá, esse é um pregador, eu falo, eu não sei pregar, né? Pela misericórdia de Deus, eu não sou pregador, eu não sei pregar, mas pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo vem ali, né? Me enchendo de misericórdia e graça, né? Louvado seja Deus, aleluia. E igual eu vi falando nessa noite, né? Louvado seja Deus, hoje o que está destruindo, né, as igrejas, essas coisas, né? Fofocas, fuxico, mexericos, né? Louvar que tá havendo ali, né? E ali fica um jogando o outro, às vezes a pessoa vê o erro ali, não fala nada, né? Louvar é igual aquela palavra de Eli, né? Que ele via os filhos dele pecando ali e não falava nada. Hoje existe muitos líderes que às vezes tá vendo seus filhos, né, fazendo coisas erradas ali na igreja e não fala nada, fica calado, né? Não fala nada, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E essas coisas hoje, meus irmãos, tá destruindo as igrejas. Eu conheço igrejas que não tá indo para frente, irmãos, que não tá crescendo, que não tá prosperando, que tá ali, tá fechada, parada. Fechada, não falando, tá aberta, mas tá ali, as coisas estão travadas, irmãos, tá fechado, tá parado, não tá indo. É por causa que tá tendo essas coisas, onde habita essas coisas. Deus não tá nessas coisas, não. Deus, né, o Senhor Jesus Espírito Santo não tá. Deus não habita em contenda, não, em divisão, não, em inveja, não, em calúnia, não. Deus não habita nessas coisas, não. Aí às vezes fica falando das igrejas grandes que existe aí, que eu não vou mencionar o nome, né? Existe as igrejas grandes aí no Brasil aí, né? Muitos já sabem, as maiores igrejas que tem aí, eu não vou mencionar o nome delas aqui não,
né, que tem aí 3 milhões de membros, né, 4 milhões de membros, né, aí fica às vezes falando, porque essas igrejas crescem tanto, porque o povo é unido, né, porque o povo é unido, né, louvado seja Deus, tem união, né, tem amor ali um para com o outro, né, louvado seja Deus, anda em unidade, né, louvado seja anda ali em união, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né, glória a Deus, né, louvado seja Deus, e num dia que parar essas coisas aí, a igreja vai crescer, né, louvado seja Deus, né, tem que ter união, as igrejas hoje tem que ter união, né, tem que ter amor, né, glória, tem que ter união, amor, né, uma casa ali unida, em amor, ela cresce, a família ali é uma coisa tão bonita, uma família unida, né, uma família unida é a coisa mais linda, irmão, uma família unida, uma família unida é uma coisa tão linda, uma coisa tão bonita de se ver, uma família unida, né, a gente vê ali as pessoas se abraçam, né, se abraça ali, chora junto, é uma coisa tão linda de se ver, uma igreja, uma família unida, né, a gente vê ali que as coisas vai para frente ali, né, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa tem que ser as igrejas. Deus quer isso, né, Deus aí me dando essa palavra, me revelando essa palavra, né, através das Santas Escrituras, né, louvado seja Deus, né, a primeira pregação que eu faço a respeito da igreja é essa, né, louvado seja Deus, que Deus quer isso, que o povo venha unir, irmãos, né, venha estar unido, que quando o povo fazer isso, unir mesmo, as igrejas vai crescer, vai prosperar, vai progredir, né, vai para frente, né, vai ser destravada ali, mas enquanto existir inveja, né, ciúmes, calúnia, acusação, fofoca, fuxico, né, irmão, isso a igreja não vai para frente não. Hoje está acontecendo muitas coisas na igreja também, é o chamado orações ao contrário. Às vezes a pessoa está ali na igreja ali, a pessoa está orando contra o irmão ali, está fazendo orações ao contrário. Oração ao contrário é o quê? Para que as coisas não venham dar certo na vida da pessoa, né? Louvar, às vezes a pessoa tem um trabalho bom, a pessoa está torcendo para que a pessoa perca o emprego, às vezes está torcendo que a pessoa tenha um carro bom, está desejando ali que o carro quebre ou a moto quebre. Né? E hoje está existindo muito essas coisas, irmãos, né? Hoje existem orações ao contrário, a pessoa orando contra, né? Contra, né? Louvado seja o nome do Senhor, existe isso, né? Existe muito isso hoje, orações ao contrário, a pessoa está torcendo para que a pessoa quebre a cara, e isso é próprias pessoas, irmão, que se diz ser servo do Senhor, né? Servo de Deus, né? E aqui nessa hoje eu estou falando, né, sobre os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos, né? Louvado seja Deus, e que também eu falei, né, o porquê eu subo de monte, que eu tenho o chamado de monte, né, o mistério, o chamado de monte, Deus que me chamou para esse mistério, né, graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje está acontecendo isso, meus queridos, nas igrejas, está acontecendo essas coisas, que Deus venha ter misericórdia, né, compaixão, né, você que está vendo esse vídeo aí, divulga esse vídeo aí, né, divulga esse vídeo para outros evangélicos, para que eles vejam essa pregação, né, e se haver isso nas suas igrejas, que eles iam mudar de vida, iam se arrepender. Deus quer mudança, né, arrependimento, conversão. Deus quer arrependimento, meus irmãos, né, isso é em geral, Deus quer arrependimento. Deus quer o arrependimento, louvado seja Deus, quer arrependimento, que a pessoa venha se arrepender dos seus maus caminhos. Deus quer ver arrependimento, né? Louvado seja Deus, né? Só eu vou ler aqui uma palavra também no livro de Atos dos Apóstolos aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus. E vou ler nessa noite aqui o livro de Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, né? E Deus hoje quer, irmãos, é o arrependimento. Deus quer que o povo se arrepende. Isso é uma palavra em geral, né? O povo da nação, né? Desse país, né? Do Brasil. Deus quer que as pessoas se arrependam, né? Para que as coisas venham mudar. Quando tem ali o arrependimento, né, as coisas, a pessoa chega ali, pede perdão, né, se arrepende,
né? Ali vem um refrigério, né? Para honra e glória do Senhor, né? Vem ali o refrigério, né? Da presença do Senhor. E Deus quer isso, que essas igrejas que os membros andam cometendo isso, que eles iam se arrepender dessa mal obra, desse mau caminho, né? E vem ali fazer as coisas verdadeiras, né? Para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. E nessa noite eu falo para os irmãos, né? Meu nome é Irmão Laio e eu estou aqui na cidade de Tapetinga, Bahia, né? Aqui no monte, né? O Alto das Cruzes, né? Louvado seja Deus, né? Eu vou mostrar aqui atrás, né? A cidade de Tapetinga, né? A cidade onde eu moro, né? Louvado seja Deus, né? Eu estou aqui no alto do monte, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus, né? Está aqui a cruz atrás de mim aqui, né? A cruz, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. E que Deus venha abençoar poderosamente, ricamente, extraordinariamente a vocês, né? Que está vendo esse vídeo, né? Eu peço aí que os irmãos venham compartilhar esse vídeo aí para todos os seus irmãos de igreja aí, para que eles vejam, né? Louvado seja, isso está acontecendo, meu querido, em muitas igrejas, está acontecendo em muitas igrejas, igual eu tenho falado aqui, muitas divisões, né? Contendas, calúnia, acusações, líderes da igreja, né? Jogando uma pessoa contra a outra, às vezes irmão na igreja jogando um contra o outro, às vezes incitando contendas, né? Um contra outros, né? Isso aí tem destruído as igrejas, né? E o apóstolo, e ali Jesus, né? Falou para o apóstolo Pedro, né? Igual eu mencionei aqui, falando que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a vida dela, né? Louvado seja Deus. Mas igual eu mencionei aqui, hoje existe o joio e o trigo, né? O trigo é o filho de Deus e o joio é o filho do diabo, né? De Satanás. Hoje essas pessoas que andam, igual eu falo, que me perseguindo, que eu subo em monte, são filhos do diabo, né? Filho do Satanás, né? Que anda me perseguindo, que eu oro em monte, que eu subo em monte, são filhos do diabo, né? Louvado seja Deus. Já aconteceu de eu estar assim numa igreja, a pessoa ficar jogando carapuça sobre o monte, porque sabe que eu oro em monte, ficar jogando indireta, carapuça. E é isso aí que eu falei, né? Isso aí que tem destruído as igrejas, é isso aí, ó. Eu estar numa igreja, a pessoa pegar o microfone e jogar indiretinha, né? Carapuça ao meu respeito, que eu subo em monte ali, e ela pensando que eu não sei, né? Que ali era jogando aquelas carapuças falando sobre monte. O próprio Senhor Jesus Cristo subia em monte, né? O Filho de Deus, né? Subia ali em monte, né? Louvar se fosse assim, Jesus não precisava subir em monte, porque ele era o Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo, né? Do Deus vivo, do Deus eterno, Deus Todo-Poderoso. O próprio Senhor Jesus subia no monte, meus queridos, né? Jesus subia no monte. Se fosse analisar mesmo, ele não precisava, não tinha precisão, né? Se for analisar, o Senhor Jesus não precisava, não tinha precisão para isso. E a gente vê que o Senhor Jesus subia nos montes, ele ia para o monte, subia nos montes, né? Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo ali andava nos montes, né? Subia nos montes, né? Glória a Deus. O Senhor Jesus ali, ele andava nos montes, né? Ali ele levava às vezes Pedro, Tiago e João, às vezes levava os 12, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? O próprio Senhor Jesus Cristo andava nos montes, né? E hoje existem muitas pessoas, igual eu falei aqui, essas pessoas que andam não só perseguindo a mim, né? Tem amigos meus também que andam passando por isso, né? Que eu não vou mencionar nome aqui, né? O nome deles, que é perseguido porque sobe em monte. Eu tenho um amigo mesmo que ele chega na igreja, ele dá glória a Deus muito alto. E ali ele falando pra mim que fizeram até reunião com ele, pra ele parar de fazer aquilo, que ele anda dando glória a Deus muito alto, que aquilo ali incomoda a igreja. E ali Jesus fala, irmãos, lá em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe, né? No dicionário hoje, clamar significa gritar, né? Louvado seja Deus, né? Significa clamar, significa gritar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus. E hoje, meus queridos, né? E está existindo isso hoje, né? Louvado
seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Hoje está tendo muito isso hoje, irmãos, pessoas que estão se levantando contra o chamado que Deus tem na vida da pessoa, né? O chamado, a chamada, o ministério, né? Hoje existe isso, meus irmãos, pessoas que ficam se levantando, que a gente está buscando, né, a presença do Senhor, né? Igual eu mencionei aqui, é do meu amigo e irmão, né? Que ele tá ali na igreja, né, dando glória a Deus alto, glorificando a Deus alto, né? O líder chega ali e chama ele para fazer reunião, para ele parar de dar glória a Deus alto na igreja. Isso não existe, não. A gente tem que glorificar a Deus, dar glória a Deus, aleluia, né? Para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus. E a Bíblia vem falando sobre isso, meus queridos, né? Que o que está destruindo a igreja hoje é isso, é fofocas, é calúnias, acusações, difamações, pessoas brigando, discutindo por causa de cargo nas igrejas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso está destruindo, meus queridos, as igrejas hoje. Isso não é culpa do diabo, não. Isso é aos próprios evangélicos hoje, está destruindo as próprias igrejas que elas estão, está destruindo seus ministérios com tanta fofocada, mexerico, calúnias, né? Acusações, né? Louvado seja Deus, condenando o outro, né? Julgando o outro, né? Louvado seja, isso aí está destruindo as igrejas, né? Louvado seja Deus, né? Que Deus quer mudança, transformação. Deus quer que essas pessoas se arrependam, né? Dessas más obras, elas venham se arrepender, né? Dessas más obras. Deus quer que o povo venha se arrepender dessas más obras, venha buscar a Deus verdadeiramente, venha unir com seus irmãos, né? Louvado seja Deus, né? A Bíblia vem falando lá em Mateus 22:39, nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós temos que amar, né? Louvado, ter amor para com o próximo, para com o nosso irmão em Cristo, né? Louvado, Deus quer isso, unidade, união, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Eu sei de muitas histórias, meus queridos, né? De muitas coisas que aconteceram em muitas igrejas, eu sei de muitas coisas, né? Louvado seja Deus, eu já sei até de ministério que inventaram até calúnia, né? Contra os líderes, né? E ali a igreja quase fechava, né? Louvado seja Deus. Deus tenha misericórdia dessas coisas. Deus quer isso, meus queridos, né? União, unidade, né? Às vezes eu tô aqui, né? Mas tem pessoas que estão me acusando, falando que eu tô querendo ser bonzão demais, santarrão, tô querendo ser igual a Deus, né? Eu já ouvi muito essas coisas já, né? Louvado, você já ouvi muito isso, e igual eu falei, é pessoas que andam à minha volta, ao meu derredor, né? Que andam ali, né? Não é pessoas de longe, de outras cidades, outros estados, pessoas que andam a derredor, à volta, né? Louvado seja Deus, que essa palavra venha ficar no coração de todos nessa noite, né? Esse vídeo eu vou colocar no meu canal do YouTube, né? O canal Oração do Monte, né? Louvado seja, igual eu falo, eu tô aqui para agradar ao seu Deus, seu Jesus Cristo. Eu não tô aqui para agradar se alguém achar ruim, né? Louvado seja, que venha lá, que venha ver com Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, que venha, né? Que ali venha ver com Deus, né? Louvado seja Deus, que é igual eu mencionei aqui no início, né? Que o Senhor Jesus Cristo falou até para aquele povo lá em João 8:44, né? Vocês tendem para o pai ao diabo, né? Ele falou isso, porque o pai do povo era o próprio diabo, que eles andavam mentindo, né? Andavam com mentirada. E o próprio João Batista chamou o povo ali de raça de vibra, né? De raça de vibra, né? Lá no livro de Jeremias também, Jeremias fala que aquele povo era um povo maligno, né? Um povo mau, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jeremias tem, quando o profeta lá em Judá, falava que aquele povo era um povo maligno, que ele estava sempre pregando ali, mas o povo não obedecia, né? O povo não escutava, o povo ali na verdade escutava, mas não obedecia a palavra de Deus. E falava que aquele povo era um povo maligno, né? Uma palavra tão forte, um povo maligno, um povo mau, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio em nome de Jesus que essa palavra vai mudar muitas igrejas aí, muitos ministérios, né? Que vai ser uma palavra para desperta. Isso foi uma palavra que Deus veio me dando, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus veio me dando essa palavra, né?
né? Louvado seja Deus, né? E para me transmitir, né? Para que esses ministérios aí venham se unir, né? Venham estar unidos, né? E venham se arrepender, né? Se converter desse mal, né? Que tá destruindo nas igrejas, igual você tá destruindo nas igrejas, essas coisas, né? Tá destruindo os ministérios. Tem igreja aí que tá travada, né? Não tá indo pra frente, não tá progredindo por causa de fofocas, né? Fuxico, mexerico, acusação, né? Calúnias. Isso tem destruído as igrejas, isso tem destruído os templos, as igrejas, né? Tem que parar com isso, né? E olhar para Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo. Amém? Que Deus venha estar abençoando a todos nessa noite poderosamente, em nome de Jesus. Glória a Deus.